nossas Bíblias. Cadê Amor, cadê a capa que eu deixei aqui? Por favor. Tá ali no chão. Pega para mim. Glória a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse 15. Nosso título, né? Foi colocado. Tema adoração, o título, os vencedores, né? Os que venceram, né? Pelo cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vamos dar uma lida. Então, Apocalipse 15, os 7 flagelos é o título. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro também, né? De 1 a 4. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por essa manhã, pela tua palavra, esse texto maravilhoso. Pedimos a tua bênção ainda, continuar no culto. Ó Deus, venhas ministrar a nós nos corações a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, o início desse texto, ele logo aqui no versículo 1, ele fala sobre isso, sobre visão. O livro de Apocalipse é um livro de visões, é um livro simbólico, né? É um livro assim, não complicado e nem difícil, não quero usar essa palavra, mas é um livro que requer de nós um certo estudo, um certo trabalho, uma dedicação. Eu gostaria de enfocar aqui somente essa parte, me reter, né, nessa parte do cântico de Moisés, cântico do Cordeiro. Mas antes eu quero só comentar isso, que aqui o livro de Apocalipse ele foi escrito numa situação específica, já no finalzinho ali, essas visões, né, vamos dizer assim, essas visões que são colocadas aqui, essas partes assim de revelações, né, de coisas que são mostradas à igreja e também, né, aquele que crê, que vai ler, vai estudar, foi feita quando João, né, o apóstolo João, assim nós cremos, né, estava preso na ilha de Patmos. Então você vai ver lá no capítulo 1, tá, essa introdução ao livro de Apocalipse, que tem vários simbolismos, são várias visões que o autor, né, João, no caso, cremos, teve nessa ilha de Patmos. E ele coloca aqui no início revelação. Ele já diz assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual testou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a introdução é essa. Fala um pouco do João, que é o autor, o centro, né, do livro, que é essa revelação, vamos dizer assim, essas imagens, né, essas figuras, essas visões, para nos alertar, para nos falar sobre um assunto principal, e que vem através, né, foi dada a Jesus Cristo.
e vem através de João. Então João ali na ilha de Patmos preso, né? Ele foi preso pelo imperador romano da época, Domiciano, por estar pregando a palavra de Deus, por estar trazendo um novo ensino, por estar fazendo discípulos, né? E alimentando a igreja com os ensinos do Novo Testamento ali, do Velho Testamento também, porque ele é baseado nas Escrituras do Velho Testamento. E ele estava, vamos dizer assim, trazendo o Evangelho. E nesse determinado momento o imperador ele vai e prende João para tentar, vamos dizer assim, diminuir, né, essa influência, essa mudança no conhecimento, no entendimento, na vida da nação. E assim João, em Patmos, Jesus, vamos dizer assim, traz a ele, né, aparece a ele, segundo a primeira visão que ele tem também, ele tem uma visão com Jesus Cristo ressuscitado, e ele descreve essa visão de uma forma simbólica. Nós temos isso também no início, se você continuar lendo. Ele também traz, né, umas mensagens específicas às igrejas, tá certo? Usando os nomes da época, e vai descrevendo outras visões. E o capítulo 15, que nós estamos aqui usando, ele diz aqui os últimos flagelos, porque logo depois, se você entender, ele fala dessas visões que ele vai tendo de Jesus Cristo, depois ele tem as cartas às igrejas, ele tem a visão do céu. E no versículo 1, aqui do capítulo 15, voltando para o capítulo 15, diz assim, ó, vi no céu outro sinal grande e admirável. Então aqui nós vemos que realmente é uma visão, é algo espiritual e é algo que Deus separou para aqueles que creem nele, aqueles que estão esperando, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então ele diz lá, vi no céu. E ele descreve também no início do coisa que ele tem uma experiência espiritual, ele é elevado, né, assim, em espírito. Então ele tem visões do céu. Então o local dessa revelação, dessa palavra, é o céu para João. E ele tem visões, e ele diz aqui, outro sinal grande e admirável. Então o que ele vê no capítulo 15, tá certo? Depois dessa introdução do livro, ele vê o quê? Um outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo as 7 últimos flagelos. Então aqui ele diz que os últimos flagelos, no capítulo 15 vai falar sobre os últimos flagelos. Eu falei sobre a introdução, sobre o início, mas nós vamos pregar sobre esses últimos flagelos. E nessa visão, além dele ver as pragas, além dele ver esses flagelos que são pragas, ele diz aqui, porque esses flagelos, consumou a cólera de Deus. Então é o final, é o término. E ele vê como que um mar de vidro mesclado de fogo também, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Esta visão aqui, do versículo 2, ele vai falar outros simbolismos também, que a gente não vai entrar nesses simbolismos, mas como esse capítulo 15 ele traz, assim, vamos dizer, o consumar, o terminar. Então nós vemos que aqueles sofrimentos são descritos, aquelas pragas, aquilo tudo, ela tem um final. E nesse final ele vê vencedores. E que, vamos dizer assim, como a gente tem lá também nos evangelhos, que essa volta de Jesus, né, essa revelação do Senhor, ela é precedida por dores e sofrimentos, e esses sofrimentos eles vão crescendo. Então nós estamos aqui, vamos dizer, no máximo do sofrimento, no máximo, vamos dizer assim, das coisas ruins que poderiam acontecer aqui na nossa terra. E ele descreve isso aqui, dizendo que logo no versículo 2 ele vê esse flagelo, vamos dizer assim, essa coisa ruim que ele já tem descrito antes também, que a gente não quer entrar no simbolismo, mas ele quer entrar exatamente simplesmente no aumentar das dores, das dificuldades. Vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Então o que essas pessoas que ele viu, esses vencedores, eles venceram, vamos dizer assim, o pior de todos
os flagelos, vamos dizer assim, o pior desse consumar da cólera de Deus. E aqui descrito seria a besta, a sua imagem e o número do seu nome. E esses vencedores, eles estavam em pé, vamos dizer assim, achavam-se em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Ele tem essa visão, amados, e nós, ao ver isso aqui e saber que também logo em diante eles entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, o mar, essa visão, ela nos faz lembrança de momentos vitoriosos, momentos às vezes de dificuldade extrema, mas que depois, através da fé, através da palavra de Deus, nós contemplamos grande vitória. Então não é à toa que se fala aqui cântico de Moisés, não é à toa que aparece aqui mar, só que não é o mar vermelho, é o mar de vidro, porque é um outro momento, é um outro acontecimento na história da salvação, na história da palavra de Deus. Nós estamos no livro de Apocalipse, nós estamos lá no comecinho, mas nós queremos lembrar, nós queremos voltar lá um pouquinho, porque esses vitoriosos, diante dessa pior desgraça que viria, vamos dizer assim, que estaria lá no capítulo 15 de Apocalipse, não lá no início, ele faz menção do mar e faz menção do cântico de Moisés. Nós queremos olhar esse cântico agora rapidamente, lá em Êxodo, né? O cântico de Moisés. Se você já sabe, já abre lá correndo lá, que a gente gostaria de dar uma olhadinha nele. Êxodo 15. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram. O que fala esse cântico? Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Deus lançou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai e por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no mar vermelho, os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derriba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes passaram em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? E assim vai, amados. Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, os poderosos de Moabe se apoderam temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Interessante que este final é exatamente isso, ó. O Senhor reinará por todo o sempre.
O povo tinha acabado de ter uma grande vitória aqui. Essa história é conhecida, tem filme sobre ela, então é algo bem conhecido, não é verdade? Então, um povo escravizado, assim, através do trabalho, através de força de um império, e ele é libertado, sem levantar uma espada, sem canhões, sem guerra, mas simplesmente em crer no nome do seu Deus. Essa história é conhecida e todos nós sabemos. Quem não conhece, né, está conhecendo agora, aqui na Bíblia, né, Êxodo 15, fala sobre essa grande vitória de um povo pequeno, um povo que foi escravizado, não tinha arma, não tinha nada, que foi libertado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela fé que eles depositaram também, e por um grande líder que creu, que confiou, e que também, antes, né, de ter essa vitória, ele obedeceu. Porque, se você ler um pouco antes, o povo sai do Egito, né, recebe a ordem de Faraó para sair do Egito. Mas o Faraó se arrependeu e ele vai atrás desse povo, com seus carros, seus cavaleiros de guerra, com arma, com poder, para pegar o povo, trazer o povo de volta, escravizar de novo. Porque o coração dele estava endurecido. Ele não queria aceitar que havia um soberano acima dele, que os seus deuses que ele confiava, que a crença dele, ela tinha limite. Havia um Deus que era acima de todos os deuses, e havia um Deus que era verdadeiro. E ele não acreditava, e ele se arrependeu da ordem que ele tinha dado, voltou atrás, tá certo? Ele havia aceitado por causa das pragas, por causa das dores, por causa dos flagelos. Ele no final ele fala: não, pode ir, por causa da morte do seu primogênito, tá certo? Porque a morte veio e passou ali na terra do Egito, e todos aqueles que não tinham sangue sobre a porta, que não havia se preparado para isso, não haviam estado debaixo da cobertura do cordeiro feito sacrifício, sofreram, morreu o primogênito, e morre o primogênito do faraó. E depois desse quebrantamento, desse sofrimento, dessa dor, dessa angústia, e ver o Egito todo destruído, o Egito todo acabado, aí ele liberta o povo. Ele faz o que Deus havia determinado, Deus tinha falado através de Moisés. Ele aceita esse conselho, ele aceita essa ordem, que vinha direto do céu. E assim o povo é libertado. Mas ele vai, logo depois ele se arrepende, porque o coração dele estava endurecido, o coração dele, o interior dele, não queria aceitar as ordens de Deus e a liberdade do povo, e que nascesse um novo povo. Aquele povo já havia nascido, aquele povo já existia, Deus já havia determinado, ele já tinha uma história, mas ele não aceitava isso. E ele vai perseguir o povo e vai tentar destruir o povo. E o que acontece? Acontece que o povo fica preso ali entre o mar e Faraó vindo. Mas aí o que Deus fala? Marcha, entra pelo mar. Vamos dizer, obedece, marche. E é isso. Mas ao mesmo tempo que Deus falou isso orientou Moisés que abrisse o mar e operasse esse grande milagre, o vento sopra e abre o mar e eles atravessam, houve também aqueles que se recuaram e voltaram para Faraó, não aguentaram ali aquela tensão, aquele medo, aquele sufoco, e voltaram para o Egito, abandonaram esse grande desafio de fé, esse grande desafio de você ter a sua vida na mão de Deus, obedecendo a voz de Deus e seguindo a liderança que Deus levanta, seguindo a orientação segundo a palavra de Deus, a voz de Deus. Já havia os mandamentos, já havia ali o decálogo, vamos dizer assim, né, na pessoa de Moisés. Moisés já tinha ido ao deserto, já tinha voltado, já tinha tido experiência com Deus e já tinha mostrado, as pragas já tinham revelado isso, que havia um soberano que reinava e que usava Moisés. O povo, alguns voltaram, retornaram, porque o coração deles também estava no Egito, nas coisas que o Egito ofereciam para eles, mesmo com sofrimento. Mas Deus queria mais, eles queriam se revelar a eles e trazer a eles algo muito maior, trazer algo realmente muito maravilhoso, que era exatamente a dependência de Deus, porque eles atravessam o mar e vão para o deserto e sobrevivem no deserto.
eles vencem as batalhas com Josué, eles tomam posse da terra. Esse povo ele cresce, através dele nós recebemos os mandamentos, recebemos também orientações, a eleição. O livro de Romanos fala isso. E Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 4, ele vai falar que do judeu, da tribo de Judá, lá do povo de Israel, vem a salvação. O Messias veio dos judeus. O Rei dos Reis veio dos judeus. E tudo começa, amados, com Deus lá na eternidade. Mas ele se manifesta na história nesses grandes feitos que Deus realiza. E Deus faz o seu povo, no caso ali, aquele povo escolhido, eleito, atravessar o Mar Vermelho, não ser destruído, sobreviver. E ele canta no final esse cântico maravilhoso que vai descrever a grandiosidade de Deus, logo de início, e depois vai falar desses grandes feitos do Senhor. Esses grandes feitos no povo de Deus. Deus operou maravilha. Deus fez milagres ali. E não poderia ficar sem anunciar, não poderia ficar sem propagar, porque era para todos saberem. E depois no final ele até cita as outras nações, a repercussão no mundo, que as pessoas ficaram atemorizadas, porque havia agora o quê? Um testemunho de Deus verdadeiro. Aquilo que se acreditava não era mais real, aquilo não era a verdade pura. A verdade está em Deus, nesse povo que ele separou, nesse povo que ele cuida. E ele atravessa ali e canta e fala tudo isso. E no final ele diz: o Senhor reinará por todo o sempre. Veja, essa palavra está no futuro, reinará. Então esse propósito, ele vai longe. E Apocalipse 15, que nós estamos vendo aqui, é exatamente esse consumar desse plano maravilhoso. E que testifica as nações, e que são feitos em acontecimentos. Esses acontecimentos testemunham esse plano maravilhoso de Deus na história, como nós estamos passando agora, amados. Ontem eu estava assistindo uma pregação também, e nessa pregação falava sobre isso, que muitos estão falando que o que nós estamos passando já é o final do mundo. Não é. Muitos estão falando assim que essa pandemia seria o final do mundo. Mas eu estava assistindo a pregação e eu concordo com aquilo que eu vi, que faz parte dos sinais. E nós estamos falando sobre isso também, porque João, lá no céu, ele vê exatamente os últimos flagelos. Os últimos flagelos. Então existiram os primeiros. Se você for lá em Lucas, no Evangelho, também, você vai ver que o Senhor Jesus ensina-nos que a volta dele, vamos dizer assim, o consumar das coisas, das profecias, vamos dizer, o Apocalipse, a grande revelação, precederia ela com sinais. E um dos sinais que tem lá são pestes, tá certo? São pragas, que ele vê também aqui, é presente no Apocalipse 15. Então lá em Lucas, nos Evangelhos, está isso aí. Vamos lá? Lucas 24. Esse grande sofrimento, Então, muitos viriam no nome do Senhor, falsos profetas, mentira, enganando a muitos. Haveriam guerras, tremores, terremotos. Lucas 21, Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá estas coisas? Então a gente está sempre preocupado com o tempo, Isso também foi falado antes na pregação. A gente fica muito preocupado com o tempo, com época, marcar as coisas, já para de repente continuar fazendo o que está errado, ou prever alguma coisa que não fez ainda, que esse é o último desejo. Mas com a palavra de Deus não tem assim, não temos que se preocupar com o tempo. Não temos que se preocupar, Deus fala. E também a gente preocupa muito com o sinal, E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? E o Senhor, ele vai falar de tempo? Não. Ele fala: tempo, não se preocupe com o tempo, mas se preocupe com os sinais. Você tem que olhar os sinais, porque quando essas coisas começam a acontecer, você se prepara, você aguarda, você já olha que vai acontecer alguma coisa. Então ele fala:
Quando sucederá isso? Perguntaram aí, os discípulos perguntaram em Lucas 21. Quando virão essas pragas, né, esse final dos tempos, consumar de tudo? E que sinal haverá quando? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e rumores, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça estas coisas, mas o fim não será logo. Então, vai demorar as coisas. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então o Senhor já previu para nós, Apocalipse, ele vai trazer isso mais a miúde com símbolos, mas ele já havia colocado nos seus ensinos, nos seus sermões, sinais. É esse que nos coloca. E realmente, uma epidemia, uma pandemia, algo que faz com que o mundo, né, foi colocado ontem na pregação, o mundo às vezes se ajoelha, é um sinal do céu, é um sinal de Deus. Mas é para ficar preocupado com o tempo de cumprimento, desesperado? Não. Mas é para que eu olhe para o céu, para que eu comece a olhar para Deus, voltar-me para Deus. Porque os juízos de Deus são verdadeiros e todos igualmente justos. Deus não quer que nós pereçamos, Deus não quer que nós nos percamos, mas quer que nós voltemos para Ele, porque nós viemos dEle. Nós somos dEle. Esse cântico de Moisés, então, que foi cantado lá, né, após a travessia do Mar Vermelho, e o mar está aqui presente também na visão de João, só que esse mar está mesclado com fogo, né, vamos dizer assim, e os vencedores estão exatamente aqui, ó, no versículo 2, ó, achavam em pé no mar de vidro. Eles achavam em pé no mar de vidro. Então esse testemunho do povo nos faz estar em pé, nos faz estar em pé, vitoriosos, amados. Então nós sabemos que houve um povo que venceu no momento mais difícil. E não é simplesmente, foram muitas pessoas, foi um povo inteiro que foi resgatado, nos dá um ânimo diante de uma pandemia que assola o mundo inteiro. Traz esperança para nós. Então eles estavam em pé ao lado disso do mar de vidro, mesclado com fogo, e cantavam não só o cântico de Moisés que nós vimos, não traz somente à memória essa grande vitória, mas ela também traz, eles cantavam o cântico do Cordeiro, que em Apocalipse, esse cântico, então nós vimos lá em Êxodo o cântico de Moisés, que traz essa grande vitória do povo de Deus diante da escravidão do Egito. E o cântico do Cordeiro, o que seria isso e onde está isso? Bom, se você, como nós colocamos, João teve uma primeira visão de Jesus Cristo ressuscitado, depois ele diz aqui no capítulo 4, o Apocalipse, fala assim, depois dessas coisas, então vamos dizer, depois que ele vê Jesus Cristo, a igreja recebe a exortação dela, tá certo? Fala sobre as características e o julgamento das igrejas. Eis que não somente depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, aqui dando a entender que o autor do Apocalipse, ele sobe para o céu, logicamente, em espírito, certo? Que ele fala lá no início, ele tem essa visão, então ele é arrebatado para o céu em espírito e ele contempla o trono de Deus, trazendo novamente essa ideia que o livro de Apocalipse, ele descreve o juízo de Deus sobre a terra, o juízo de Deus sobre a humanidade, o consumar das coisas, os finais de todas as coisas. E esse final, ele é visto aqui, né? Vamos dizer, o centro aqui do capítulo, ele traz, né, depois dessas coisas, após aquele princípio, né, em que o João vê Jesus Cristo e fala à igreja, ele vai tratar exatamente do trono, ele vai mostrar o trono de Deus, o céu, e ele vai descrevendo isso e nos chama a atenção que
na descrição dele, ele fala sobre anjos, ele fala sobre outros tronos, 24 tronos e anciões nesse trono, fala sobre anjos. Ele vê 4 seres viventes que adoram ao Deus 24 horas, né? Que nós temos lá em Isaías. No livro de Isaías nós vamos ter essas figuras também. E fala que os 24, no versículo 10, 4:10, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então esse primeiro cântico de Apocalipse, ele é proclamado por anciãos diante desse trono, e eles exaltam ao Senhor Deus, Criador, glória e honra. E no capítulo 5, logo imediato, João vê também que não tinha somente o trono, os anjos, os anciões, mas havia um livro, né, de Apocalipse, um livro escrito por dentro e por fora, e que esse livro deveria ser aberto, mas ninguém foi achado digno de abrir. Aí sim, nós começamos agora, né, a falar o cântico do Cordeiro, que deve estar nos lábios, estão nos lábios daquele que venceu. O versículo 6: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão da direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico. Olha que interessante, versículo 9. Novo cântico dizendo, novo cântico: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Muitos de nós podemos estar atemorizados, podemos nos sentir com medo, acuados, diante de acontecimentos, diante de dificuldade, mas que a gente nunca possa esquecer que Jesus comprou-nos para Deus. Jesus, ele doou, ele deu o seu sangue por nós, derramou o seu sangue ali na cruz para nos fazer vencedores, vencedores sobre o juízo de Deus sobre a terra, sobre toda a desgraça, sobre todo o flagelo. A pandemia é um flagelo? Sim. É um sinal? Sim, podemos ver, todo mundo foi atingido e a gente vê nitidamente. Jesus profetizou isso quando esteve aqui, os profetas nos falam sobre isso, mas que nós possamos ver que ele venceu por nós. Jesus, ele morreu, foi morto, mas ele ressuscitou e venceu por nós. E ele é esse Cordeiro que nos traz um novo cântico, como o cântico de Moisés. Nós somos libertos da escravidão. Em Jesus, nós passamos pelo Mar Vermelho, mesclado em fogo, né? Estamos ao lado desse mar, vamos dizer assim. Mas essa visão de Apocalipse 15, né, que está, vamos dizer assim, é os sinais, é o finalmente do juízo de Deus. Creio eu que nós já estamos distante disso, graças a Deus, estejamos distante disso, mas os sinais têm acontecido para que nós nos voltemos para a nossa realidade, a realidade espiritual, a realidade da história de Deus, do plano de Deus para nossas vidas, como nós estamos colocando aqui. E em Apocalipse 15, é notório nós vermos que eles não somente estão baseados nessa verdade, nesse testemunho do cântico de Moisés, mas o testemunho também de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas eles têm harpas de Deus nas mãos.
esses vencedores, eles louvam a Deus, adoram a Deus, mesmo na dificuldade. Nós temos exemplos de testemunhos disso, amados, no Antigo Testamento e nos Evangelhos. Me faz lembrar o quê? O rei Josafá, diante de uma guerra que ele não tinha como vencer, ele ora, ele se humilha, ele busca a Deus verdadeiro, ele busca a Deus, ele ouve a voz através dos profetas, das pessoas que Deus coloca para nos aconselhar da parte dele, e ele crê na vitória, apesar do grande número de inimigos que vinham para eles. Isso está lá em 2 Crônicas, né, no Antigo Testamento, capítulo 20. Então ele tem uma grande vitória, Deus batalha por ele. Existem coisas na vida que só Deus pode batalhar por nós, e ele opera, ele usa pessoas, como foi lá, os profetas, os sábios, vamos dizer assim, e ele também intervém diretamente. Aqui nós vemos Apocalipse, anjos enviando mensagens, né, vamos dizer assim, pessoas, João, né, trazendo essa mensagem, escrevendo essa mensagem para nos consolar e nos fortalecer, e nos fazer lembrar que o testemunho do povo de Deus lá em Moisés, o testemunho que foi nos dado através do Evangelho, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conduz à vitória em meio à dificuldade. Se eu estou me sentindo derrotado, perdido, sem alcance, é hora de me voltar ao Senhor e olhar para o céu, olhar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus, que tomou o livro, abriu os selos, ele traz esse juízo sobre toda a terra. Através dele, Deus pode trazer o juízo sobre a terra, porque há esperança, há salvação na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista testemunhou isso também. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei veio por Moisés, mas a verdade, a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. E como nós precisamos de graça e verdade no momento que nós estamos vivendo? Porque ao haver uma notícia exagerada ou uma notícia falsa, causa-nos pavor, ou nós levamos pavor aos nossos queridos, aos nossos amigos, ou até mesmo aos nossos inimigos, que nós não devemos ter, porque Jesus prega o quê? Amai os vossos inimigos, fazei bem a que vos maltratam, vos perseguem, e assim sereis filhos de Deus. Então aqui nós vemos que os vencedores do maior mal que pode acontecer à terra, que não é a pandemia e não é também essa última praga aqui, mas é o que acontece antes, né? A besta, o sinal da besta e o número da besta. Vamos dizer assim, eles venceram pelo testemunho, pelo cântico de Moisés, pelo cântico do Cordeiro, com harpas nas mãos. E essas harpas, o que nos falam? Vamos olhar o cântico, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus é Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então aqui Deus se manifesta como Rei das Nações. Quando Ele exerce o juízo, esse juízo salvador, esse juízo para restaurar, para salvar, Ele é o Rei das Nações. E assim tem sido. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Então é um clamor, é um chamado para o temor a Deus, a volta ao Senhor e a glorificação ao Senhor. Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então Apocalipse 15 traz esse renovo para nós, amados, que nós vencemos louvando, glorificando, exaltando, adorando ao Senhor de toda a terra, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e as nações virão e adorarão diante dele. Por quê? Porque nele, os atos dele são justos e eles se fazem manifestos. Deus não deixa de se manifestar.
A situação está difícil, eu não tenho condições. Olha para o céu, sai da tua tenda, olha para o céu. Vê se você pode contar as estrelas. Nós não podemos nada por nós mesmos. Se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, a Jesus Cristo, Senhor, nós não podemos nada. A igreja não vai poder nada. Porque a igreja, Israel de Deus, é dele que vem o reino, né? Eles são chamados aqui, ó, Jesus o Cordeiro, o Cântico do Cordeiro. Perdoe que eu não li o Cântico do Cordeiro. O Cântico do Cordeiro é interessante. O Cântico de Moisés é a libertação, né, do Egito e a primeira experiência poderosa como nação do povo de Deus aqui na terra. Mas o Cântico do Cordeiro, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Interessante esse cântico. Jesus comprou-nos de toda a tribo, língua e nação. Não há mais separação, amados. Como lá em João 4 fala, salvação vem do judeu, mas a adoração, ela não está mais restrita a um templo, a um local. Nós estamos fazendo uma live aqui, estamos em adoração, estamos reunindo em nome de Jesus. Então Deus está presente aqui. Como Jesus mesmo colocou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, em espírito e em verdade. As harpas nas mãos é o testemunho nosso, amados. Nós cantamos, nós glorificamos, nós trazemos, né, o cântico, a música, é o que está lá no íntimo, em que nós colocamos. Quanto tempo nós não cantamos, então? Essa palavra é para que nós lembremos disso, que o louvor liberta. Josafá, ele venceu a guerra com a oração, com a buscar ao Senhor, com ouvir a palavra de Deus, o conselho que vem dos céus, e também com louvor. Na hora da guerra, o que ele usou? Ele usou louvor. Ele colocou os levitas na época, né, dali do reino de Judá, ali, ele colocou os levitas na frente com louvor, porque ele já sabia, ele já cria, ele já tinha certeza da vitória. E nós, igreja, como povo de Deus, devemos estar sempre louvando, adorando e glorificando o nosso Deus, porque Jesus venceu por nós. Essa batalha contra a morte, contra a pandemia, contra o juízo que vem sobre a terra, Jesus Cristo já nos deu a vitória. Ele já venceu através do seu sangue, ele nos comprou com o seu sangue para nos fazer reino e sacerdotes. Esse é o cântico do Cordeiro. Para o nosso Deus, para Deus, ele nos constituiu reino e sacerdotes. Não é mais lá naquele monte, não é mais naquele país, não é mais ali, né, em Mambucaba, ali no templo, não, mas é onde nós estamos ali reunidos em nome do Senhor, que nós adoramos a Deus, e Jesus nos trouxe essa grande liberdade através do nome do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós concluímos aqui, porque os atos de justiça, concluímos aqui Apocalipse 15, 4, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus está nos julgando, Deus está exercendo juízo, os sinais estão acontecendo, como foi profetizado, com a palavra de Deus. E nós, aqueles que creem, aqueles que têm ouvido esse testemunho de Moisés, que acreditam, devem estar assim, amados, com harpas nas mãos. Nós devemos estar glorificando a Deus, louvando a Deus, crendo, porque a vitória é certa, amados. Deus cuida dos seus. Deus cuida de nós. E a palavra de Deus nos garante isso. Eles venceram todo o mal, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Certo? E aqui vem descrevendo esse novo cântico. Um cântico em que une tanto Moisés quanto o Cordeiro. Porque a palavra de Deus ela é única, ela não se divide.
o povo de Deus também não deve estar dividido, certo? Jesus profetizou, Jesus na sua oração ele fala que nós sejamos um, assim como Deus é um, certo? Então possamos crescer em unidade, amados. A gente deve buscar cada vez mais, né, nesse momento agora, especialmente, buscar a unidade, né, buscar estarmos juntos, sabe, nos propósitos. Precisamos ficar em casa? Vamos ficar em casa juntos. Precisamos voltar a trabalhar? Vamos estar juntos também, na hora certa, no momento certo. E como igreja, vamos adorar ao Senhor com esse cântico, né? Esse novo cântico, um cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro juntos, né? De Apocalipse 15, que finaliza, né? Que traz essas últimas coisas, que é o juízo de Deus, essa pregação que fala exatamente. A gente às vezes, agora é final do mundo. Final do mundo só Deus sabe, né? Não compete a nós. Mas nós devemos estar atentos aos sinais para nos voltar para o Senhor. Vamos estar voltando para Deus, vamos estar voltando ao chamado que Deus tem em nossa vida. Vamos estar voltando ao cântico de Moisés, o testemunho de vitória, de educação, e o cântico do Cordeiro, que é a vitória maior. Nós somos cidadãos dos céus. Jesus está voltando e Ele vai nos levar, né? Vai nos enxugar todas as lágrimas. Ele vai cuidar de nós, amados. Temos sofrido bastante aqui, mas nós aguardamos a cidade e a volta do Senhor, a Nova Jerusalém. Amém? Eu estou terminando aqui.